Olá, amigos, olá, espectadores. Estamos aqui com mais um vídeo mostrando a sinergia da otorrinolaringologia com as outras especialidades médicas. Meu nome é Bruno Rossini, sou médico otorrino da clínica Otto One, aqui de São Paulo, e hoje eu tenho a grande felicidade, o grande prazer de convidar um amigo meu, Dr. Luiz Atsuara, reumatologista, e nós vamos conversar sobre síndrome da boca seca, a xerostomia. Tudo bem, Luiz? Como está? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Olá, tudo bem, Bruno? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, tá? E que a gente tenha um bom papo aqui, né, nos próximos minutos. Que legal. Bom, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores, falando sobre sua formação, falando onde atualmente você atende, para todos nos conhecermos melhor, por favor. Maravilha. Bom, então eu sou reumatologista, né, e clínico geral, como o doutor Bruno citou. Eu fiz residência de clínica e reumatologia na USP, assim como doutorado também na USP. E hoje em dia eu tenho o prazer de ser assistente dos ambulatórios de reumatologia da Santa Casa de São Paulo. Além disso, eu atuo muito nos hospitais particulares de São Paulo, né, especialmente o Einstein, onde eu também tenho meu consultório dentro do Einstein, assim como consultórios particulares, né, que eu também atuo fora do Einstein. Podendo ajudar bastante pacientes por aqui. Que legal, show de bola. Bom, então entrando agora no assunto da nossa conversa, no assunto específico da nossa conversa, vamos falar então sobre boca seca, né? Me conta uma coisa, Luiz, é comum você ter essa queixa de boca seca no seu consultório, nos pacientes que apresentam doenças reumatológicas? Esse sintoma é prevalente? Sim, é um sintoma bastante prevalente, né? Ótima pergunta. A gente tem algumas doenças que marcadamente têm boca seca, né? Como a doença de Sjögren, que a gente vai conversar mais a respeito durante a conversa. Mas muitas outras doenças têm boca seca na reumatologia, né? Posso citar algumas como sarcoidose, amiloidose, né? Doenças relacionadas a G4 e mesmo doenças um pouco mais comuns, como lúpus, artrite reumatoide e até mesmo esclerose sistêmica. Então, a questão da boca seca realmente é algo bastante usual no consultório e às vezes, inclusive, os colegas indicam, né, os pacientes para passarem comigo para melhor investigação da boca seca. Que legal, que legal. Recentemente, inclusive, eu enviei uma paciente para você com esse sintoma, uma paciente que eu já vinha investigando há algum tempo, fiz uma biópsia de glândula salivar, né? A gente vai falar sobre esse protocolo diagnóstico e veio com Sjögren, pelo menos ali a princípio, negativo, né? Não achou sinais que correspondessem à doença de Sjögren. Aí começa a ficar muito difícil para mim. Não, vou mandar para o Luiz, que já foge da minha área. Mas me conta uma coisa, por que que os pacientes reumatológicos e, inclusive, né, como você citou da doença de Sjögren, que é bastante aí relacionado, apresentam boca seca? Qual que é o mecanismo ali que faz com que esses pacientes apresentem sintomas relacionados à xerostomia, né? Perfeito. Então, xerostomia, que, como você acabou de citar, é o nome técnico que a gente usa para boca seca, né? E algumas doenças autoimunes, né? Então, lembrando, as doenças autoimunes nada mais são do que o nosso corpo atacando ele mesmo, né? Então, em vez de o nosso corpo estar atacando apenas vírus, bactérias, fungos, ele, de alguma maneira, começa a atacar também outros órgãos que são os nossos próprios órgãos. No caso das doenças que geram a boca seca, a gente vai falar sobre outros mecanismos, né? Mas um dos mecanismos que isso ocorre é porque o nosso corpo basicamente começa a atacar as glândulas salivares, né? Então eu vou citar as principais, por exemplo, a parótida, né? Que é aquela glândula característica da cachumba quando ela inflama, né? Das glândulas submandibulares, outras glândulas menorzinhas que a gente tem na boca, inclusive. E pelo ataque, né, desse sistema imune nosso a essas glândulas, a gente começa então a ter um machucado dessas glândulas que, por fim, vão produzir menos saliva do que deveriam. E aí a gente vai ter então a boca seca com todos os seus sintomas e complicações. Legal, show de bola, ótima explicação. Nós sabemos que a queixa de boca seca, né,
é muito comum em nossa sociedade, não é só secundária a doenças autoimunes ou doenças reumatológicas. Sabemos que existem causas relacionadas a efeitos colaterais de medicações, né? Talvez a causa mais comum, medicações como antidepressivos, ansiolíticos, antialérgicos, né? Inclusive alguns analgésicos, opioides, podem levar à boca seca. A radioterapia também, pacientes submetidos ao tratamento de câncer de cabeça e pescoço que se submetem à radioterapia. Por incrível que pareça, a própria respiração oral, então, o paciente que tem o nariz entupido e respira muito com a boca aberta, pode apresentar a boca seca, e a gente tem que aí tratar o nariz do paciente para ele respirar adequadamente. Em idosos, a gente enxerga muito também a baixa ingesta de água, né? Então, isso poderíamos dizer que são causas gerais da síndrome da boca seca. Mas falando um pouco mais especificamente agora das doenças reumatológicas, né? Você citou a doença de Sjögren, que nós estávamos conversando aqui antes da gravação, que acabou de mudar de nome, era síndrome de Sjögren, agora passou a doença de Sjögren. Fala um pouquinho mais para a gente da prevalência dessa doença na nossa população geral, quais outros sintomas são aí participativos da apresentação dessa síndrome, né, comemorativos, e também fala um pouquinho mais do papel dessa síndrome na boca seca, por favor. Perfeito. Então, bom, você então já levantou, né, a nossa principal doença, né, marcadamente associada com boca seca, que é a doença de Sjögren, uma doença que é relativamente prevalente na população, né, varia de acordo com a população estudada, mas realmente é uma das doenças mais prevalentes de tecido conjuntivo, né, que é o grupo do lúpus, né, das miopatias, da esclerose sistêmica. O Sjögren é uma das principais doenças desse grupo. E ela Uhum. comete mais mulheres, né, especialmente entre 40 a 60 anos de idade, mas a gente tem pacientes que começam antes dos 16 anos, por exemplo, né, que é o jogo mais juvenil, até pacientes, né, mais idosos, né, acima inclusive de 80 anos, que eventualmente comecem a ter o jogo, apesar de mais incomum. Uhum. É, a prevalência, assim, a relação é muito mais marcante na mulher, 9 mulheres para um homem, para ter uma Olha ideia assim só. do quanto é mais comum na mulher, né? Uhum. E os sintomas do Sjögren vão muito além exatamente de boca seca, né? Então, é muito Uhum. comum no Sjögren a gente ter olho seco também, né? Que sempre é uma pergunta que a Uhum. gente vai fazer para esses pacientes. E a secura também envolve, por exemplo, a vagina, no caso da mulher, pode Uhum. envolver a pele, né? Ter uma pele mais seca realmente. Além Uhum. disso, é muito comum os pacientes terem dores articulares, tá? Essas Uhum. dores articulares que predominam em mãos, punhos, pés, tornozelos, mas podem afetar outras articulações do nosso corpo, além Uhum. de acometimentos como fadiga, que é muito comum, eventualmente alguns formigamentozinhos, né, que podem surgir em mãos, pés, e em todo o corpo, eventualmente. A gente tem Uhum. alterações, inclusive, um pouco mais graves, como alterações pulmonares, né, que esses pacientes Olha podem só. ter. Então, a Uhum. gente observa realmente que as doenças, como a maioria das doenças autoimunes, elas afetam basicamente o corpo inteiro, queda de cabelo, mancha na Uhum. pele e por aí vai, né? Então, muito distante daquele universo que a gente imagina de ser dor articular, né? Dor na junta, a gente tem muito mais Uhum. do que isso. E o Jogren, basicamente, é bem importante nesse sentido de ser cura, né? O que a gente tem que guardar. E uma informação importante para Uhum. não terminar, para não esquecer, né? É a questão da inflamação das glândulas salivares de fato, né? Então, aquela história de Uhum. estou tendo cachumba mais de uma vez por ano, peraí, tem algo errado. Né? Então, essa É. inflamação provavelmente tem outro motivo, e dentre esses motivos, Jogren é uma grande causa, né, disso. Uhum. Interessante. E, bom, eu recebo no meu consultório, né, pacientes especificamente com boca seca que ainda não têm um diagnóstico reumatológico estabelecido. E a gente sabe, né, me corrija inclusive se eu estiver errado, que os quadros reumatológicos podem abrir com diversos tipos de sintoma, inclusive, às vezes, eventualmente, com a própria boca seca. Eu começo toda essa investigação fazendo uma boa anamnese, né, que é a nossa entrevista com o paciente, um exame físico detalhado da parte otorrinolaringológica, passo um nasofibroscópio para entender se tem alguma outra causa local ali,
Muitas vezes a gente pode solicitar o exame de cialometria, que é tentar quantificar a produção de saliva desse paciente. Solicitamos alguns exames de imagem também locais, como ultrassom das glândulas salivares, ou até uma cialografia. E aí, quando eu não consigo chegar a uma conclusão, muitas vezes a gente indica uma biópsia ali da região da mucosa para tentar chegar no diagnóstico. E você, além desses passos que eu coloquei, o que mais, na visão de um reumatologista, é solicitado para tentar fechar o diagnóstico da doença autoimune ou da doença ou de Sjögren propriamente dita? Perfeito. Então, sempre eu cito que para poder realmente fechar o diagnóstico reumatológico, a gente tem que imaginar realmente um quebra-cabeça. Então, a gente Uhum, tem várias pecinhas soltas, né? E a gente tem que saber quais peças pedir e como enxergar essas peças naquele contexto todo do paciente. Você uhum, já, no exemplificou vários e vários itens importantes, né, no diagnóstico da doença de Sjögren. A anamnese é extremamente importante, exame clínico é muito importante. E o exame uhum, laboratorial é um exame também que nós, reumatologistas, usamos muito, né? Então, tem alguns uhum, marcadores, como, por exemplo, o FAN, o anti-Rho, o anti-LA, o fator reumatoide, por exemplo, e uhum, entre outros, como eletroforese de proteínas, que são muito, né, importantes para o diagnóstico do Sjögren, tá? Além uhum. disso, a gente sempre pede ajuda, né? Além do torrino, quando já encaminhou, como é né, o caso do Bruno, que é excelente, mas a gente pede também ajuda do oftalmologista, né? O oftalmologista que vai fazer Hum, exames complementares, como o teste de Schirmer, né? Até mesmo o ocular staining score, para avaliar o quanto que tem de produção de lágrima no olho do paciente, como também se já tem algum machucadinho, seja na córnea ou na conjuntiva, com esses exames. E aí, acho que a uhum, maior parte dos exames mais relevantes você até citou já, né? Que são exames como uhum, ultrassons de glândulas salivares, que inclusive devem entrar no próximo critério classificatório de Sjögren, né? Porque olha ele só. melhora a acurácia, inclusive, do diagnóstico. A cialometria é Uhum, tão importante, dentre os outros que você citou. E terminando aí a biópsia, né? Que é o padrão ouro para o diagnóstico, né? A gente nem uhum, sempre pede, tem situações que a gente consegue fechar realmente o diagnóstico sem a biópsia, mas sempre que ela presente, tanto ajuda no diagnóstico como também no prognóstico, ou seja, o quanto que a gente tem que ficar atento com aquele paciente em relação à sua evolução, né? Então, a biópsia uhum. também traz esse dado para a gente. Que legal, show de bola, show de bola. Bom, e agora vamos passar um pouco para falar do tratamento da boca seca, né? Sabemos que medidas mais gerais, como a orientação do aumento da ingesta de água, um capricho maior na higiene oral, na higiene dentária, a gente muitas vezes pode usar saliva artificial, né? Para tentar deixar a boca do paciente mais úmida mesmo, mais molhada, medicações que estimulam as salivas, né, depois da salivação, depois você até pode comentar mais sobre eles, como a pilocarpina, né, até a aplicação de laser de baixa intensidade pode ajudar um pouco, né? O que mais, na visão do reumatologista, pensando aí na associação com doenças imunomediadas, é indicado, né, de uma forma geral para o nosso público, no tratamento de uma condição de um paciente com síndrome da boca seca. Perfeito, perfeito. Então, além de tudo que você citou, né, e aí a gente pode até pontuar mais coisas, como, por exemplo, evitar, né, o tabagismo, que atrapalha tanto, né, Verdade. às vezes autoimunes no geral e a boca seca também, até mesmo álcool e cafeína em excesso também que atrapalham. E tem outros medicamentos que são importantes. Então, você citou, por exemplo, os cialogogos, né, que são aqueles Uhum. medicamentos que estimulam a produção tanto de lágrima como também de saliva. A gente no Hum. Brasil, se a gente vai na farmácia, a gente tem uma dificuldade de encontrar, por exemplo, a pilocarpina, que é um medicamento Uhum. bastante útil, principalmente para aquele paciente que tem um fluxo salivar ainda presente, né? Porque tem paciente que, Uhum. infelizmente, quando a gente faz o diagnóstico, já não tem mais as glândulas acinares adequadas para produzir saliva, né? Então, não adianta muito usar. Uhum. Mas quando tem um fluxo adequado sob estimulação, usar a pilocarpina, que a gente geralmente manda manipular, porque na farmácia não tem, Uhum. né, no balcão da farmácia,
a gente consegue realmente uma melhora bem relevante do quadro clínico. Tem a civimelina também, só que no Brasil a gente tem mais dificuldade ainda em mandar realmente manipular. Esses medicamentos têm que ser indicados por um médico, né? Porque são medicamentos que Uhum. eles, por exemplo, podem ser contraindicados em casos de asma, em casos de paciente com glaucoma, né? Que é aquela situação que a gente tem uma pressão aumentada no olho, Uhum. especialmente de ângulo fechado, né? Então, o Uhum. colega tem que estar prescrevendo e ajustando a dose, né? Porque pode também ter efeitos colaterais como aumento de sudorese e tal, mas nos pacientes que têm uma boa resposta é bem Uhum. interessante. Além disso, na reumatologia, a gente tem o mundo à parte, que são os imunossupressores, né? Que são medicamentos que a Sim. gente usa, né? E que na doença de Sjögren, muitas vezes acaba ajudando muito o paciente. Quando a Uhum. gente usa imunossupressor no Sjögren, a gente tem mais evidência, por exemplo, para parotidite, que é a inflamação da parótida, para dor inflamatória articular, quadros de sistema nervoso central e Uhum. periférica, quadros do Uhum. pulmão, né, quadros pulmonares, mas para melhorar a saliva, infelizmente, esses medicamentos baseados em evidência não tem tanta literatura assim favorável. É claro que muitos pacientes que eu começo o medicamento, como por exemplo uma hidroxicloroquina, uma azatioprina, um metrexato, por um motivo outro, como dor articular, parotidite, muitos pacientes falam assim, Luiz, olha, eu gostei, a articulação tá legal, tá, mas uma coisa que eu queria falar melhorou muito também a minha salivação. Isso não tem vazamento Uhum. científico forte, mas muitos pacientes relatam isso no consultório. Olha só. E a gente tem Uhum. medicamentos mais modernos, como por exemplo o rituximab, né, e outros vindo que potencialmente, até baseado em evidência, melhoram, né, parcialmente essa salivação, mas os dados ainda não são tão maravilhosos assim para a gente indicar um rituximab, por exemplo, que é um medicamento mais imunossupressor, apenas Uhum. para salivação, que apesar de ser importante, né, a gente tem que sempre pesar risco-benefício para cada paciente em cada medicamento. Sim, sim, perfeito, perfeito. É muito interessante, então, porque como eu não consigo, não tenho a competência clínica para introduzir esse tipo de medicação, no consultório a gente foca basicamente no tratamento, podemos dizer assim, mais geral, né? Como a gente citou, além do aumento da hidratação, melhora da higiene, melhora evitar alimentos picantes, irritativos. Muitas vezes a gente pede para o paciente usar pastas de dentes específicas que vão causar menos irritação. Mulheres também que estão na menopausa, a gente conversa sobre a possibilidade de terapia de reposição hormonal. Por incrível que pareça, muitos pacientes também podem melhorar quando tem um componente psicogênico associado com terapia cognitivo-comportamental, e a gente também sempre tem que lembrar, principalmente nos idosos, que no geral, doutor Luiz, tem aí eles usam vários remédios, né, de uma vez, tem a famosa polifarmácia envolvida no idoso, tem que sempre pensar no efeito colateral de todas essas medicações que os idosos usam, e a gente tem que tentar ou mudar a medicação que esteja causando aí a boca seca ou tentar ajustar a dose, sempre conversando com os respectivos especialistas, com o geriatra, com o psiquiatra, enfim. E aí, lógico, quando necessário, do tratamento sistêmico de uma doença autoimune, a gente encaminha para vocês, reumatologistas, né, representados aí por você, consiga fazer esse tratamento mais adequado. Show de bola, muito legal. Bom, doutor Luiz, queria saber se você quer deixar mais alguma mensagem para os pacientes, qual seria a sua mensagem final, para a gente se dirigir para o fim da nossa entrevista. Perfeito. Eu gostaria de pedir, aproveitar esse momento, né, interessante que eu estou aqui com um baita especialista, né, para perguntar no seu dia a dia, antes de falar do recado final, quando o paciente chega com boca seca, quais são os sintomas que ele relata? Porque além de ele sentir a boca seca de fato, eu aposto que ele vai falar sobre outras coisas também, né, sobre gosto metálico, sobre ardência. O que você acha que os pacientes têm que ficar atentos assim em relação a sintomas, né, quando a gente está falando de boca seca? Olha, você sabe que é interessante a forma como os pacientes descrevem, né, o sintoma. Eu lembro de uma paciente que falou que sentia um deserto na boca, né? Muito interessante nessas analogias. E realmente, né, a boca ardente, né,
que também tem um nome específico, muitas vezes a gente usa glossodínea, né? Que é porque muitas vezes a região que arde é a língua, está associada com a boca ardente, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? Entender o paciente. Muitas vezes você olha, não tem lesão nenhuma específica, não tem nenhuma úlcera, nenhuma ferida, e o paciente refere além da boca seca, essa dor, né, presente aí de forma importante. E aí nós temos também que acolher e investigar tudo isso que a gente falou, né? Não citamos o refluxo gastroesofágico, que é uma outra coisa que pode estar associada aí a queixas orais, e aí sim entrar com um tratamento adequado. Uma coisa que a gente costuma utilizar tanto para os pacientes com boca seca quanto para os pacientes com com ardência na boca, né? É um gel emoliente, que a gente também manda manipular, diferente da saliva artificial, podem até ser usados em conjunto, e o paciente aplica esse gel à base de bepantenol e mais algumas substâncias misturadas para sentir um conforto maior, né? E muitas vezes, associando tudo isso que a gente já falou, a gente consegue uma melhora do quadro do paciente. Alguns pacientes chegam um pouco desanimados, falando: Poxa, já passei em outros médicos, não deu certo, mas ainda bem que a gente sempre tem uma alternativa. Dificilmente a gente vai chegar para um paciente e falar assim: Olha, não tem o que fazer. Tem muita alternativa, né, para a gente tentar, tem muito tratamento que a gente pode buscar um baixo efeito colateral para tentar aliviar essas queixas. O que você acha disso? Não, perfeito, porque é muito comum chegar aí no consultório, por exemplo, para mim, e falarem assim: olha, eu tô não tô sentindo o gosto direito da comida, Uhum. gosto tá metálico, eu acho que eu tô com problema no fígado. Então, essa é uma questão que é uma associação muito presente. E nem sempre, né, na maioria das vezes, inclusive, o problema não está no fígado. E a boca seca, Uhum. às vezes, sorrateiramente, né, sem a gente realmente ter a sensação da boca seca, ela está causando esses sintomas. Então, acho que é por isso que é muito importante mesmo, né? Que a população tenha esse conhecimento de que a boca seca nem sempre vai ser claramente a boca seca mesmo. E às vezes é a questão do Uhum. gosto, da ardência. Então, eu acho que isso é muito importante a gente explicar. E a questão da saliva artificial, eu também, assim como você, uso muito, tá? Eu tenho algumas Uhum. marcas que eu gosto, que são marcas, inclusive, que também ajudam em relação à pasta de dente para paciente com boca seca, né? Uhum. E que ajudam muito. E eu também, às vezes, mando manipular realmente esse gel emoliente, porque, às vezes, realmente, a questão da saliva artificial, o paciente não fica contente o suficiente no seu dia a dia, principalmente, às vezes, para se alimentar, às vezes, para uma reunião mais importante que tem que falar mais. Então, Uhum. o gel acaba sendo uma saída bacana, eu concordo. Além de todo, um tratamento dentário, assim, super importante, porque esses pacientes aumentam o risco, inclusive, de cárie, né? Então, tem que Uhum. ter escovação Verdade. de dente, né, bastante importante. Como você falou, da higienização, né, oral, mesmo fio Uhum. dental também, 2 vezes ao dia, pelo menos, e por aí vai. Então, eu Uhum. concordo com você que a gente tem que estar atento, né, com esses sintomas, menos... é, enfim, medulares de a gente pensar, nossa, então a boca seca vai estar um deserto na boca. Às vezes vai, mas às vezes vai ser Uhum. alguma outra coisa. Até quelite angular, né? Que eu acho que você deve ver Sim, bastante verdade. também, né? Que Uhum. pode estar associado, inclusive, com uma micose, né? Com Uma uma candidíase, candidíase, né? né? Exatamente. Uhum. É Né? verdade, o Então, acho que é famoso importante. sapinho, né? É Exato, importante exato. pesquisar, sim, é fundamental. Legal, Né? show de bola, cara. Luiz, fala para mim, onde é o seu consultório? Fala o endereço para nós, para os nossos espectadores saberem onde você atende, por favor. Claro. Então, eu tenho o prazer de atender em mais de um lugar, né? Eu atendo no Einstein Alphaville, no Einstein da República do Líbano e Brasil, e atendo em 2 consultórios também, que um é na Pamplona e outro é 9 de julho. Então, são 5 lugares. Essa ideia é para poder atender vários pacientes mais próximo possível da casa deles. Então, por isso que eu tenho essa diversidade, né? Esse é o Uhum. motivo. E eu vou deixar, inclusive, meu site, né, num link Ótimo. abaixo, né, e enfim, meu LinkedIn, o contato da minha secretária, para que possam entrar em contato e, eventualmente, se eu puder ajudar alguém que esteja vendo esse vídeo, vai ser um prazer, né? Assim como eu sei que o Bruno também tem um prazer em ajudar, né, todos que estão nos assistindo. Legal.
Show de bola. Bom, só tenho a agradecer, foi muito gratificante essa conversa, eu aprendi também, espero que nós, tenho certeza, melhor dizendo, que nós vamos conseguir ajudar alguns dos nossos espectadores e espero que tudo dê certo, fiquem com Deus e contem comigo para ajudar também. Então, tanto os meus contatos quanto do Dr. Luiz estarão na descrição do vídeo e contem conosco para ajudar. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço a todos. Obrigado, Bruno, pelo convite. Obrigado.